Olá, pessoal! Boa noite, boa noite! Agora é para valer! Sejam todos bem-vindos! Saúde e paz a todos vocês. Que o Papai do Céu continue sempre, sempre, sempre abençoando, tá? A todos vocês e né, também seus familiares, tá joia? Uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês em mais uma web aula da nossa disciplina Análise das Demonstrações Contábeis. Espero que a Semana Santa de vocês tenha sido bem abençoada, tranquila, com muita reflexão, tá? E, né, o domingo de Páscoa tenha sido com bastante alegria, né, com os seus familiares, tá? Seus entes queridos, tá? Então, turma, obrigado, antes de mais nada, pela presença aqui de vocês, tá? Gostaria de citar o nome de todo mundo aqui, tá? Mas, graças a Deus, temos 26 participantes. Fico na torcida até de aumentar esses participantes, tá? Ok? Mas, de forma rápida aqui, agradecer a presença de Cecília, Tayana, né? Tassiana, Sofia, Priscila. Eu gostaria de citar o nome de vocês. Pablo, olá, Pablo. Nancy, Maria Mônica, nome bonito, Maria Mônica, Marcos, tá? Eu acho que deve ser Manuel, não sei, Lucas, né? José, Cleito, Islane, grande Islane, parceiro aqui, Isaac, né? Franciscole, Débora, Daniele, Cristi, Cecília, estava agora aqui conosco, aqui, que sua imagem, Ângela, Ana. Se eu pulei alguém, eu peço desculpa, só de forma rápida aqui. Mas, bom, sejam todos bem-vindos aqui. Agradecer demais, tá, a presença de vocês, tá? E deixando sempre aquele abraço para os colegas de vocês que posteriormente terão a oportunidade, né, de prestigiar a nossa web aula. Bom, todos vocês já me conhecem, professor Robson José Silva de Santana, tá? Ok, uma ótima aula, cadê aqui? Tayana, né? Boa noite, uma ótima aula para nós, é isso aí. Obrigado, pessoal, por esse carinho ímpar, eu só tenho que agradecer. Bom, faz parte do protocolo, né? Assim que a maioria de vocês já me conhece, que é o nosso segundo encontro. Professor Robson José Silva de Santana, aqui firme e forte com vocês, me recuperando aí de uma virose, gripe, sei lá que danado é. Mas, bom, estou aqui com aquelas sequelas, né? Garganta um pouco ainda irritada, não ficou inflamada, mas irritada, né? Um pouco, foi hoje realmente por conta da alergia do ar-condicionado, mas agora por conta dessa gripe mesmo, essa virose. Mas tratou bem melhor. Mas, de qualquer forma, já deixo vocês cientes. O senhor está rouco, o senhor está mais fanhoso do que o normal, mas é por conta desse. Esse feriadão foi justamente tocado em casa porque eu estava na baixa, eu e a família, viu? O bom é quando um pega, você pega todo mundo logo de uma vez e faz logo o pacote. Mas obrigado, turma. Valeu a presença. Tá? E vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Análise das demonstrações contábeis. Todos vocês já têm esse, todos, porque a web, a não ser aqueles que ainda não estão estudando, que eu não acredito, né? Não acredito, tá? Porque a disciplina, o módulo de vocês, né? A plataforma de vocês é a do Novo Digital, é aquela corrida, né? É uma aula em cima da, assim, uma semana em cima da outra. Cada semana tem uma aula aí, duas aulas, se for o caso, tá? Então, acredito que todos vocês já estão estudando, correndo atrás do conhecimento, tá? Então, já observaram, né? Tanto no material como nas pesquisas, confirmado aqui na nossa aula que agora chegou agora, Manuel, é isso aí, Manuel Sanches. Que estamos estudando uma das técnicas contábeis. Já foi aqui dito por nós, né? São 4 técnicas: escrituração e demonstrações contábeis, tá? Essas 2 técnicas são trabalhadas, né, pela contabilidade, né? Explicamos aqui. Por sinal, deixar aqui registrado, né? Temos a presença aqui de futuros contadores, futuros administradores, né? E futuros economistas, tá? Na última aula tivemos 1 ou 2 economistas presentes, uma boa parte da turma aí de contábeis, né? E a maioria, como sempre, né? Aquela presença maior é do curso de ADM, né? Futuros administradores. Então, como sempre, sejam todos bem-vindos aí da ciência social, né, turma? Esses 3 cursos fazem parte da ciência social. Vocês não estão juntos aqui à toa, não, é porque faz parte da mesma ciência, tá? Então, pessoal,
essas são as duas técnicas contábeis no qual a contabilidade trabalha, tá certo? Aí Ângela aí se apresentando, contábeis na área, senão o pessoal de contábeis vai ter que me aturar mais, provavelmente, né? Se eu não for dispensado, né? Se o coordenador continuar, né, tendo essa confiança em mim, então, principalmente o pessoal de contábeis, iremos ir trabalhar muitas outras disciplinas. O pessoal é de ADM e economia, junto com contábeis, pode ser que a gente se encontre em outras disciplinas gerenciais, né? Porque Cecília aí, ADM, Jô, pode colocar aí, turma, a se identificar. E sempre é legal, sempre é legal. E nas disciplinas gerenciais, tá? Vocês estão vendo a primeira aqui, que é a análise das demonstrações. Depois vocês terão a oportunidade da disciplina de administração financeira e orçamentária e análise de custo, tá? Então, todas essas eu trabalho e amo, que são disciplinas gerenciais, mas pode encarar outro professor. Já a turma de contagem, não, tem boa parte da grade é comigo, tá certo? Fica aqui a torcida, tá? Como eu disse, né? O grupo continue com essa confiança, né, no meu trabalho, principalmente no meu coordenador, Tayana. Aí eu estou dizendo, ó, um de contábil já e duas de ADM. Sempre ADM aqui, reinando. Bom, pessoal, como eu disse, é uma disciplina gerencial que vai aqui extra... Que, sim, é, ciências econômicas, Lucas, boa, eu gosto sempre de ver. Né? Como eu disse, a minoria geralmente é de economia, né? No último encontro foram dois, né? Participantes aqui, mas Lucas aqui representando, responsabilidade grande, hein, Lucas, aí, tá? Representando aí a sua turma de economia. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Reforçar o entendimento. Escrituração, tudo começa lá, né? São 4 técnicas contábeis, começando a escrituração, né? Aquele processo contábil ali, lançando, fazendo os lançamentos nos livros contábeis obrigatórios, diário, razão, no nosso caso, razonete. Daí vai extrair os saldos lá do razonete, apresentar no balancete de verificação para ver se os saldos devedores e credores bate. Daqui eu vejo que está tudo certo, tranquilo esse processo, essa técnica, a roupa técnica das demonstrações contábeis, né? Das demonstrações contábeis, que são uma representação, tá? Monetária estruturada da posição patrimonial e financeira. Opa, estou falando do balanço. Do desempenho, opa, estou falando da DR, por exemplo, as 3 principais. E da situação fluxo, né, financeira, do fluxo de caixa. Só tem essas, Robson? Não, temos outras demonstrações, como eu já citei aqui, DRA, DLPA, DMPL, DVA, tá certo? Temos outras, né? Temos as notas explicativas como relatórios complementares, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho mais dessa para a gente encerrar, porque, na verdade, pessoal, quando a gente vem falar sobre análise, que é sobre os indicadores, porque vocês já entenderam que é análise, né? Análise que é como a última técnica contábil, tá certo? É um estudo da situação financeira, econômica e patrimonial da empresa, tá? Ou da entidade, né? Ok? Que consiste naquele exame detalhado, né? Minucioso dos dados financeiros disponíveis, né? Ali objetivando o quê? Extrair informações, né? Esses dados, tá? Para que eu possa fazer essa análise através de indicadores, né? Através de indicadores ou índice, tá certo? Ok? Eu que agradeço a presença aí, o carinho, Manuel. Deus abençoe a todos nós. Obrigado mesmo, tá? Vamos tentar sempre melhorar, ok? Obrigado pelo feedback aí, o carinho. Então, pessoal, extrair esses dados, essas informações dessas demonstrações, e eu citei os 3 principais, tá certo? Porque aí eu vou poder ver como é que está a situação financeira da empresa, que é o caixa, recebimento e pagamento, tá? Ali dinheiro entrando e saindo, ok? Não adianta a empresa dar lucro, que ali é econômico, tá? Que ali vem a DR, pegar receita e despesa pela competência, tá certo? E ali eu tenho um lucro, ótimo, que bom, graças, a empresa deu lucro, né? Mas esse lucro, por exemplo, ele vai ser distribuído para os proprietários, tá? Acionistas, tá? Cotistas, bom, tá lá. E quem é que paga os dividendos? Né? Quem é que paga os dividendos?
é o caixa da empresa. Então, não adianta parte do lucro, né, ser distribuído, né, dentro, né, da normalidade da legislação. E, claro, se eu investir, eu quero ter um retorno. Então, quem é que paga? O passivo, que a gente já explicou nessa história de ativo, passivo, patrimônio líquido, estão lembrados? Mas qualquer dúvida, pessoal, aciona aqui, por favor, ou com os tutores, viu? Não guarda dúvidas, tá? Porque de lá eu tenho que ter o domínio, pessoal, o conhecimento, tá? Desses relatórios. Como eu disse, é a segunda técnica contábil, após a escrituração. Que é de lá que a gente vai extrair informações que servirão para a tomada de decisões financeiras e econômicas. Então, se eu não souber fazer, é aquela história da música que eu falei. Ah, música é em alemão. Eu amo música em alemão. Mas, pô, se eu entender ali a letra, eu posso gostar do ritmo. Mas não estou entendendo nada. Às vezes o cara está até me esculhambando e eu estou achando ali muito tranquilo. Então, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber fazer a leitura, para daí sim fazer a interpretação e a tomada de decisão, que tem que ser, né, o mais precisa possível, tá? Okay? Porque através da tomada de decisão, né, a sociedade vai sofrer o impacto, seja ele positivo ou negativo, tá? Um erro num relatório, eu ainda posso chegar lá, alterar, tal, tudo, não sendo de má fé, tá certo? Não sendo proposital, eu ainda posso uma tomada de decisão para tentar corrigir, pessoal, é muito complicado. É muito complicado, tá? Então, nesse momento da análise, a gente vai pegar, como eu disse, pô, a empresa deu lucro, mas quem é que vai pagar parte, né? Aí para os acionistas, por exemplo, parte desse lucro, né? Que vai ter que voltar para os acionistas aí. Quem paga é o caixa, lá no seu passivo, que seria dividendos, tá? Ok? Aí vimos aí a questão do controle patrimonial e financeiro da empresa, que é o balanço patrimonial, ali dos bens, direitos, obrigações, né? Ali em relação ao patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. O passivo é o quê, pessoal? O capital de terceiro, né? A gente viu aqui o caixa é investimento ou aplicação. Estão lembrados na última aula? O caixa é aplicação, é investimento. Tudo no ativo, seja circulante ou não circulante, é aplicação, é investimento. Mas para eu aplicar e para eu investir, eu preciso obter recursos, eu preciso obter fonte, né? Eu preciso ter uma fonte de financiamento, que é lá no passivo, capital terceiro, e no patrimônio líquido, capital próprio. Atenção, pessoal, isso é importante para a nossa disciplina e para a próxima disciplina de vocês, que é a administração financeira orçamentária, tá? Que de lá também vai extrair algumas informações para trabalhar, tá? Alguns indicadores financeiros, como, por exemplo, o GAF, o grau de alavancagem financeira. O que é que traz isso aí? É saber se é melhor obter capital terceiro para eu fazer para eu aplicar ou obter capital próprio. Dentro de uma lógica, se eu obter capital terceiro, passivo, obrigação, empréstimo, eu vou pagar juros, professor. Aí não, que é melhor ser meu próprio capital próprio, que eu preciso pagar. Não é bem assim, não. Esse indicador explica que mas muitas vezes é melhor trabalhar com o capital dos outros, dinheiro dos outros, mesmo pagando juros. Eu consigo alavancar minha empresa, tá certo? Eu consigo, tá? Alavancar minha empresa e, né, arcar com essa dívida e aumentar meu patrimônio líquido. Tá vendo isso? Então, isso aqui é algo que vocês vão ver numa próxima disciplina chamada Administração Financeira. Espero ter a sorte de trabalhar com vocês, tá? Falo por mim aí, de coração. Bom, mas também qualquer outro colega aqui encarar, vocês vão estar bem servidos, viu? Vocês vão estar bem servidos. Ok? Aí, pronto, pessoal. Aí de lá eu tenho que entender as demonstrações. Então, a proposta hoje, sim, é a demonstração, a análise das demonstrações. Eu costumo trazer a última técnica, porque ela é direcionada para o usuário da informação, tá? O usuário da informação. Que lá ele vai estar, né, com todo aquele relatório, com todo, né, aquele apanhado de informação, e ele vai extrair o que ele tem de interesse ali. Eu tenho interesse, por exemplo, trabalhar o índice de liquidez. Vimos algum na aula passada, tá? Vamos dar um reforço hoje. Aí vou estar aí para saber como é que está a liquidez corrente, liquidez corrente, é, imediata, tá?
corrente, seca, tá certo? Então, ali, a corrente que eu quiser também é geral, né? Eu trazer a geral, eu repeti 2 vezes corrente. Bom, então é de lá. Então, a gente tem que entender essa leitura. Aí eu pedi, no último encontro nosso, que vocês procurassem estudar, tá? Não é ver muito detalhes, não, mas é entender esses demonstrativos para poder ajudar, tá certo, a caminhada de vocês, tá? Ajudar. Então, vou dar uma estudada aí, TDR é regime de competência sobre receita e despesa, né? A confrontação, os custos operacionais de venda, CMV, CPV, o custo operacional de serviço, que é o CSP, o custo de serviço prestado, né? A estrutura. Aqui tem um tal de lucro bruto, aqui tem um tal de lucro operacional bruto, lucro operacional líquido, porque o Robson vai, em algum momento, ali falar sobre rentabilidade. Então, tem um tal de margem bruta, margem líquida, e eu vou extrair de onde? Da DR. Então, eu já sei, Robson, eu já tenho conhecimento da estrutura da DR, tá certo? Não estou aqui como um expert, assim, um verdadeiro especialista, mas já tenho uma noção. Então, facilita. Então, quem ainda não teve a oportunidade de estudar, não estudada, pessoal, a gente já está trazendo esse conteúdo. Aí sim, vocês observarem quando for estudar a análise, é assim, ó, é rapidinho, porque aí vai trazer os indicadores, são fórmulas que não precisa decorar e se entender para que serve, porque quando você entender para que serve, aí fica fácil de você aplicar. E de onde você vai extrair, que é das demonstrações. Tá certo? Deixa eu ver aqui, Islane. Ativo, circulante, não circulante. Investimento da empresa, aplicações, né? Passivo, circulante e não circulante. Vocês já entenderam essa história de circulante e não circulante, né, pessoal? O circulante, como traz aqui, Islane, é que está dentro do curto prazo. Eu preciso entender isso. Também vai ser cobrado, solicitado no momento das análises, tá? Então, é aquele que está de curto prazo, de 1 ano ou de 12 meses. Ultrapassou esse 1 ano ou 12 meses, né? Ultrapassou, aí é não circulante. Se é do ativo, são bens e direitos, né, Islane? Se é do passivo, são as obrigações. Então, eu tenho curto e circulante, não já está dizendo, ó, circula curto prazo de 1 ano ou 12 meses, tá? Se for ultrapassar, é não circulante. Ativo vai ser bens, principalmente direitos que eu tenho a receber, e o passivo, as obrigações, tá? Capital de terceiro, isso, passivo, que a gente chama de exigível, né? Exigível curto prazo, circulante, né, Gislane? Exigível a longo prazo é o passivo não circulante. Realizável a curto prazo, ativo circulante. Realizável a longo prazo, ativo não circulante. Realizável ativo, exigível, né? Passivo. É aqui que eu disse, é sempre bom, pessoal, tá com um papelzinho, um caderninho, papel, às vezes a gente perde, mas o caderno ali fazendo as devidas anotações, hein? Atenção para vocês não, né? Numa próxima visualização, né, da nossa web, da nossa aula, caso seja necessário, tá? Eu acho que vocês ficam cansados da minha imagem, né? Da minha voz. Mas, bom, é necessário. A vida acadêmica não é fácil, não é fácil, é árdua, mas lá na frente a gente vai colher bons frutos. E esse momento árduo é ter que me aguentar. Mas, bom, mas já que a recíproca não é verdadeira, pessoal. Eu, né, vocês aqui, ó, de coração. Bom, turma, então o que ocorre? Tá? Capital terceiro, como trouxe Islana aqui, é o passivo, né, uma origem de recurso, e capital próprio é o patrimônio líquido, é o PL, tá? Que a gente chama de não exigível. Né? Tem o exigível, que é o passivo circulante e não circulante, e tem o não exigível, que é o capital próprio. Eu não tenho obrigação com terceiros, que é o patrimônio líquido, tá? Tayane, professor, ainda tenho que estudar mais sobre ativo circulante e não circulante. É sobre isso que preciso entender. Eu vou falar mais um pouquinho hoje, tá, Tayane? Sobre isso, se você vê nesse momento uma oportunidade de tirar essas dúvidas, por favor, tá? E acione os tutores. Pessoal, não estou arrumando serviço para os meus amigos tutores, não. Tá? Como eu disse no início da minha caminhada, como já me apresentei aqui, foi sendo tutor. É porque é o papel institucional do tutor, tá? Tirar as dúvidas de vocês. Então, qualquer coisa, manda para ele, não guarda dúvidas. E eles vão tirar essas dúvidas o mais breve possível e com a maior satisfação. Tá joia? Não acredito
É essa explicação que eu precisava, professor. Ah, já consegui explicar? Foi? Não acredito que era essa explicação. Então, que bom. Né? Eu falando aqui, que eu gosto de falar pelos cotovelos, por isso que promessa é dívida, eu prometi, né? E essa disciplina. Algumas não precisa, muitas vezes, mas boa parte dessas disciplinas gerenciais é bom 5 encontros, porque dá para a gente conversar, tirar as dúvidas de vocês e, tipo, trazer o conteúdo com calma, não estar aqui jogando. Porque, veja, se eu trouxesse já o assunto sobre a análise, sobre os indicadores, eu já estava hoje com 50% já jogando aqui. Mas será que vocês estariam entendendo? Interrogação. Pela minha experiência, não. A não ser aqueles que já tivessem base. Aí tudo bem, mas aqueles que não, ficaria difícil de poder estar entendendo. Aqui a experiência que eu trago não é nem de docente, é a experiência de discente mesmo, de aluno, que eu fui e ainda sou. Tá? Como eu disse, vocês estão concluindo a graduação em administração. Né? Já tenho primeiro geografia, licenciatura em geografia, contábeis, né? Ciências contábeis, e agora concluindo ciência da administração. Vamos trazer aqui o material, né, pessoal? Para vocês poderem visualizar. Vocês estão cansados aí de estar olhando para essa minha cara feia? Vamos aqui trazer o material, revisando um pouco aí o balanço, o ADR, e trazer também informações sobre fluxo de caixa, que é importante, tá? Tá certo? Já sim, entendi, né? Quem é aqui? Ah, Tayana. Tayana, né? Já sim, entendi que tudo é curto prazo, é circulante. Curto prazo é circulante, seja ativo ou passivo, tá? Tá certo? No caso, no ativo é realizado, no passivo é exigível. Okay? E o que passa de 1 ano a 12 meses, ou conforme o ciclo operacional da empresa, é não circulante. Perfeito, perfeito, perfeito. Realizável ativo, curto prazo e longo prazo. Circulante curto é não circulante longo, tá certo? Realizável. Passivo exigível. Exigível curto prazo é o circulante. Exigível longo prazo é o não circulante. E que história é essa de curto e longo? É o de 1 ano, 12 meses. Dentro do exercício social, Robson, eu vou lá no artigo 175 da Lei Complementar 6.404 de 1960, desculpa, 1976, PZ 64, porque é de direito financeiro, já é aula de contabilidade aplicada ao setor público. E de finanças públicas, desculpa, pessoal, às vezes, mas eu corrijo na hora, tá? Então, a Lei 6.404 de 1976, que é a Lei de Sociedade por Ações, tá? Ok? Aquelas empresas, né, que trabalham com ações, capital aberto. Então, lá ela traz a questão, no seu artigo dessa lei complementar, o exercício social ou contábil, justamente, de 1 ano ou 12 meses. Então, você está certíssimo aqui, minha amiga, tá? Você traz aqui. Que bom que você observe que você entendeu. Ângela, eu não sei porque ela não está entrando. Eu não sei. Se vocês observarem aí, tem um código aí. Se vocês puderem copiar esse código e mandar para ela, aí eu acho que talvez ela consiga acessar, tá certo? Eu não sei exatamente qual seria o problema. Pode ser N problema de acesso, tá? Cadastro, não sei, não sei, infelizmente. Se você conseguir enviar um código, aí ela já tiver a plataforma Zoom, né? No, no equipamento dela, ela clica, ela entra rápido. Ou na plataforma, ela indo na plataforma, no Black, né? Tem lá, né? Nos avisos, não tem no aviso? Se ela entrar lá no aviso, ela clica lá, no tal, no códigozinho lá, ela clica, ela entra também. Tá? Ou lá embaixo, web, clica em web, vai estar, né, essa aula de hoje, o agendamento, ela também tem lá um acesso por lá. Tá? Eu não sei, não sei. Pessoal, o slide está para vocês, porque o colega aqui está dizendo que não está aparecendo para ele. É para todo mundo ou é só para o colega? Olha aí, ó, pronto, ó, Islane aqui já. Valeu, Islane. Pronto, ela colocou aqui, tá, pessoal? O acesso. Tá?
Já mandou aqui o acesso. Clicar nele já vai direto para a aula. Mas quem puder passar para a colega aí através do Zap, tal, por e-mail, não sei, aí ela tá. Ó, tá normal. Eu vou fechar então o material, vou tentar abrir de novo, tá certo? Não, é isso mesmo, tá parado. Eu não abri ele ainda não, que eu estava explicando para vocês. Ele tá parado, eu não estou passando não, tá joia? Ah, vou passar ele agora, ó. Pronto. Vou abrir ele agora aqui, ó. Contas patrimoniais, que eu já expliquei, resultado, beleza? E aqui cheguei onde eu queria. Show? Todo mundo visualizando, é que ele estava parado. É que alguns de vocês talvez não ainda, né? Estão acostumados. Muitas vezes fico parado aqui, mas explicando o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Nem sempre que eu estou falando está aqui no material. Eu vou além. Tá? O material serve só de apoio, tá bom, turma? Mas todo mundo visualizando, fechou agora? Sim, sim, sim. Tranquilo? Por exemplo, agora mesmo no balanço, eu vou explicar, já expliquei, mas vou trazer mais detalhes do balanço e, momento nenhum, eu vou precisar passar. Isso aqui está servindo, né, de base para eu poder explicar a vocês. Ó, o próximo slide, ó, é sobre ADR. Tá? Então, nem tudo que eu falo está tudo aqui, não, né? Eu saí lendo, ok? Por isso que eu sempre é bom estar com um caderninho, tá? E anotando, tá joia? Professor, não consigo, só para você prestar atenção, então fica à vontade, ok? Então, pessoal, temos aí, ó, tá? Quando a gente fala sobre demonstrações contábeis, tá? Deixa eu trazer aqui, ó, sobre demonstrações. Toda empresa precisa divulgar divulgar suas demonstrações financeiras, as quais são uma forma de prestação de contas aos sócios acionistas. Tais demonstrações são regidas por uma legislação específica. Acabei de citar uma aqui para vocês, né? Que é a Lei Complementar 6.404 de 1976, que é a Lei de Sociedade por Ações, né? Tá? As famosas SA, Sociedade Anônimas. Ok? Então, o que ocorre? Trazem informações sobre a posição patrimonial e financeira. Isso eu estou falando de quem? Tadã! Do balanço patrimonial. Ok? Do balanço patrimonial. O resultado, quando eu falo do desempenho, aí, tcharam, estou falando de quem aqui, ó? Da demonstração do resultado. Pessoal, eu estou mudando as telas, vocês estão observando, né? Só dá um feedback aí, por favor. No momento que eu mudo aí a tela com o material, vocês estão vendo direitinho, não é isso? Ok? Beleza, obrigado aí pelo retorno, valeu. Então vamos lá. Valeu, 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 obrigado. Que bom, que bom. Então, aqui, ó, quando eu falo de resultado, estou falando de desempenho, estou falando da DR. Aqui, ó, no final, turma, na última linha aqui, ó, turma, lucro líquido, tá? Ou prejuízo, tá? Lucro líquido ou prejuízo do exercício, tá? Esse, vamos dizer assim, é o papel da DR, ok? Tá ok, né, Daniele? Valeu pelo retorno, obrigado. Então, turma, esse. Veja que o balanço, né? Aqui o seu propósito é o controle dos bens, direitos. Onde estão os bens e direitos, pessoal? No ativo, seja ele circulante ou não circulante, que vocês acabaram, né, de ver novamente essa diferença de circulante e não circulante. Tá? Mas tem tanto bens e direitos a curto prazo, circulante, bens e direitos a longo prazo, né, no não circulante, né, o realizável, né? Tá? E temos aí o passivo, onde estão as obrigações, aí eu vou ver o controle das minhas obrigações, dos meus deveres, né? Tá? Aí de curto e longo prazo, que a gente chama de exigível, né? Obrigação. E por fim, o patrimônio líquido, tá? Que aí eu tenho o controle do capital próprio da empresa, tá? Eu fico tão feliz quando eu olho aqui e vejo aumentando a quantidade de participantes. Show de bola. O pessoal chegando aí, né, da luta e prestigiando, né, a nossa web aula. Né? Mais de vocês do que minha, né? Eu sou médico adjuvante.
mas eu fico muito feliz. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Quem está chegando agora, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, o patrimônio líquido aqui tendo capital próprio da empresa, né? Capital próprio. Tá? E aí, se vocês observarem, e o fluxo financeiro. Ó, novamente, demonstrações, repito, são regidas por uma legislação específica, no qual já falei, citei aqui, tá? Aula passada e reforcei agora, e trazem informações sobre posição patrimonial, balanço patrimonial, resultado DR, o desempenho da empresa, saber se deu lucro ou prejuízo ali no exercício, e tá? O seu que não está aqui, está na outra, cadê aqui? Parou aqui. Também nessa não. Está aqui, que seria o fluxo financeiro, que é o fluxo de caixa. Tá? Eu trago como os três principais aí relatórios, tá? Para uma empresa, tá certo? Para uma entidade. Tá? Então, voltando aqui, posição patrimonial e financeira, resultado e fluxo financeiro. Então, falou posição patrimonial financeira, aí quem, pessoal? Você associa logo o balanço patrimonial. Desempenho, resultado, demonstração do resultado. Não esqueça, falou fluxo financeiro, fluxo de caixa. Tudo isso para tomada, aqui, ó, pessoal, na tela, tomada de decisão e avaliação do resultado da administração. Ok? Essas são, aqui na tela, tá? Aqui está na tela. Antônio, a gente está falando justamente sobre a V1. Já falei na aula passada, falei agora no início da nossa aula, tá? E aqui reforçando, tá joia? Estamos falando justamente sobre as demonstrações contábeis, tá bom? Aí, claro, você vai extrair o que vai ser necessário para poder fazer o trabalho, tá bom? Alguma dúvida específica, fica à vontade, trazer aqui ou com os tutores. Beleza, meu amigão? Valeu! Pessoal, aqui é o que traz, o que pede a lei que eu citei para vocês, a lei, ó, aqui, ó, da Sociedade por Ações, a lei 6.404 de 1976, Sociedade por Ações, as famosas SA, ó, estabelece que a cada período de 12 meses, tá aí, ó, período social contábil, que a gente chama de curto prazo, né? Tá? Esse período deve elaborar demonstrações contábeis e o objetivo, atenção, pessoal de contábeis, o objetivo meio é o elaborar, que são as demonstrações contábeis, né? A escrituração, que o objetivo meio é o controle do objeto de estudo o controle do objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio, tá? Então, de que forma? Através da técnica de escrituração e demonstrações contábeis. E o objetivo final, né, da contabilidade é fornecer informações aos seus usuários. De que forma? Publicar, divulgar, tá? Ok? Apresentar esses relatórios. Esses que estão aqui é o que pede a lei, tá? Mas eu tenho, por exemplo, a NBC, o que quer dizer NBC, professor? Norma Brasileira de Contabilidade, o pessoal de contabilidade vai trabalhar muito, né? Muitas normas brasileiras de contabilidade, TG, Técnica Geral, que antes era um famoso CPC, né? Um pronunciamento, e hoje já se tornaram normas. Aí, por exemplo, se eu trago a norma 26, que fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis, aí eu tenho, além dessas que estão aqui, eu tenho a DMPL, eu tenho a DRA, né? Aqui a lei não pede, mas a norma pede, tá? Temos uma famosa CMV, que é uma autarquia federal, tá? Cadê ela? Deixa eu ver aqui. Ver se eu estou aqui com ela. CVM, quer dizer, Comissão de Valores Mobiliários, tá? É uma autarquia federal onde os auditores vão justamente
auditar essas empresas. Aí, tá? A CVM, ela pede, né, outros relatórios como o que não está na lei, tá? Aqui, ó, não está na lei, aí ela pede por fora, por exemplo, esse daqui, ó, DMPL. Então, onde eu quero chegar com essa conversa? Além do que está aqui, tem outras demonstrações. Não são solicitadas pela lei, mas são solicitadas, tá? Ou por essa autarquia federal chamada CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Acho que vocês já ouviram falar muitas vezes em noticiários, tá certo? Ok? Quando fala de empresas que têm ali ações como Petrobras da vida, Chess, Banco do Brasil, tá? Ok? Banco do Brasil não, que é uma economia mista, desculpa. Né? Mas uma Caixa Econômica, tá? Então, empresas públicas, né? Citando aqui, tá? Então, ali ela vai fazer algumas auditorias nessas empresas, tá? Então, a lei pede essa, mas essa autarquia federal pede outras demonstrações. Tá? E temos as normas brasileiras de contabilidade, que também ali solicita, além do que está aqui, outras demonstrações também. Tá? Oi, José, professor, o senhor teria como apresentar nas próximas aulas, fazemos essas análises? Sim, sim, nós vamos adentrar, José, justamente nessa prática aqui, tá? Vou trazer até exercícios para vocês. Não vou poder trazer muito, porque o tempo é curto, mas a gente vai mostrar na prática, com certeza. Tá? Tayana, essa daqui é o que pede a lei, tá? Mas, como eu disse, as três principais, para que a empresa tenha, tá? Um bom acompanhamento, tá? Do seu patrimônio, da sua posição financeira e econômica da empresa, são as três que eu citei para você: o balanço patrimonial, ADR e o fluxo de caixa, tá certo? Ok? José, aqui eu estou apresentando aqui, mas a gente já falou na aula passada, tá? Quando eu trouxe aqui o material de análise, quando eu trago aqui, ó, como revisão, né, do balanço, porque não posso adentrar logo no assunto de análise sem vocês entenderem isso aqui. Por exemplo, se eu fosse para lá e traçar, eu mostrei e vou mostrar aqui para você também, amigão. Ó, se eu chegar aqui, ó, como eu mostrei na aula passada e vou reforçar, se eu chegar aqui e trazer aqui, por exemplo, sobre o passivo, ele traz aqui, ó, essa questão de passivo circulante e passivo não circulante. Exemplo. Tá? E onde é que eu encontro isso? No balanço patrimonial. Será que todo mundo já conhecia o balanço patrimonial? Tá? Aqui atrás, ó, aqui embaixo, ó, José, vem aqui, ó, capitais de terceiros. Será que todo mundo sabia o que era história, capital terceiro e capital próprio? Tá? Temos aqui um de liquidez, que a gente trabalhou na aula passada. Tá? Aqui, ó, imediata. House, que danado é esse disponível? Já expliquei, vou reforçar agora. Disponibilidade aqui, ó, destaque na tela, tá? É isso aqui, ó. Caixa, banco, aplicação financeira de liquidez de curto prazo ou imediato. Então a gente tem que entender isso, amigão, para a gente trazer para cá. E no momento que eu, na próxima aula, que eu vou trazer, assim, vou adentrar já, que eu não vou falar mais sobre demonstrações, que vocês já conhecem, já estão bem entendidos, tá? Já tem essa base. Aí a gente vai aqui e, ao mesmo tempo, a gente traz, tem aqui no material para vocês, alguns exemplos. Mas eu vou trazer questões para a gente trazer na prática, tá? Dados e a gente jogar lá na forma para a gente ver como é que a gente faz. Tá certo, meu amigo? Tá bom? Isso aí para provocar, viu, José Cleito? Para que você, se puder, claro, fazer um esforço para que possa participar na próxima aula, viu? Não fuja da próxima aula, não, tá já, meu amigão? Tá? Mas, claro, se não puder, vai ficar tudo gravado aí para vocês, certo? Aí, quando eu trago aqui, ó, a seca, cadê a seca? Ó? Um tal de ativo circulante, menos estoque e DA. Que danado que é esse que DA? Tá? Que seria esse DA? E por que eu vou diminuir o ativo circulante, esse estoque e DA? Que quer dizer aí despesa antecipada, né? Ou despesa do exercício seguinte. Aí daí eu preciso aqui explicar, né, reforçar sobre o balanço e ADR aqui para vocês. Tá? Quando eu for falar sobre rentabilidade, margem bruta, margem líquida, giro do ativo, por exemplo, tá? Vou precisar de informações. No momento aqui de liquidez, eu só preciso do balanço. Eu só preciso do balanço. Mas só quando eu for trabalhar, por exemplo, rentabilidade, eu preciso do balanço e da DR. Extrair informações daqui. Tá? Então, amigão, segura e tem muito ainda tem um conteúdo legal para a gente trabalhar, tá certo?
Tá joia? Vamos embora. Pessoal, o ativo circulante aqui, tá? O ativo circulante. Quem é que está aqui na estrutura do ativo circulante? Temos disponibilidade, atenção à ordem, viu? No subgrupo. Temos a disponibilidade, que é, nesse caso, que eu acabei de falar, o caixa, banco, tá? E aplicação financeira. Atenção, porque eu tenho aplicação financeira aqui no circulante e no não circulante, tá? Aqui no investimento. Em investimento, nós temos aplicação financeira. Qual é a diferença? É que no ativo circulante ele é de curto prazo, de liquidez imediata. Tá joia? Atenção quando vocês forem extrair informações do balanço, tá? Quando tiver o nome aplicação financeira. Se tiver só aplicação financeira, é de longo prazo, vai entrar aqui investimento. Se for de curto prazo, é do ativo circulante, disponibilidade, tá? Temos após a disponibilidade, que é caixa, banco e aplicação financeira de curto prazo, temos aqui agora créditos. O que seria crédito? Seria tudo a receber, tá? Seria aí os, né, duplicatas, títulos promissórios a receber, tá? Tudo a receber. Depois temos estoque, estoque de mercadoria, estoque de matéria-prima, estoque de material de elaboração, estoque de produtos acabados, estoque de material de consumo, tá? Estoques. E, por fim, uma tal de despesas antecipadas. Então, esse é o subgrupo do ativo circulante. Disponibilidade, créditos, tudo a receber, estoque e, por fim, essa despesa antecipada, né? Ou despesas pagas antecipadamente, ou despesas, tá certo? Do exercício seguinte, são aqueles direitos, no ativo não existe o ativo, no ativo, pessoal, não existe bens e direitos, não é isso? Bens e direitos, tá? Então, o que ocorre aqui? É o registro de um direito, essa despesa do exercício. Mas o professor está dizendo que é despesa. Despesa é conta de resultado, entra na DR, né? Aqui não é só conta patrimonial, no balanço? É. Mas o que a gente chama despesas antecipadas, ainda não são despesas, vão se tornar despesas. Ou despesa do exercício seguinte, ainda vai ocorrer. De início é um direito, para depois se tornar uma despesa. Exemplo, chego agora no início do ano, faço o seguro do meu veículo, tá? Da minha moto, ok? Faço o seguro da minha moto. Eu tenho o direito de usar esse seguro durante 12 meses. 12 meses. No momento que eu faço o seguro, né, eu não tenho uma despesa. Eu tenho o direito de usar esse serviço. Estão entendendo, pessoal? Então, a cada mês que vai passando, eu deixo de ter esse direito de usar o seguro, aí vai se tornando despesa. Deixa de ser ativo, que é um direito, para se tornar despesa de seguros. Tá? Então, quando eu faço um seguro, ok, não é uma despesa. Mas ele não é uma despesa, pessoal, vai se tornar. A cada período, a cada mês que vai passando, por exemplo, eu não tenho mais direito de usar o seguro em janeiro, fevereiro e março. Não tem. Então, esses 3 meses deixou de ser um direito, uma despesa antecipada, para se tornar despesa seguros. Agora, abril, maio, junho para frente, ainda é um direito, está registrado no ativo. Tá, pessoal? A cada momento que vai passando, vai sendo apropriado, aí deixa de ser direito para, sim, se tornar uma despesa. Entrar aqui numa despesa, atenção aqui, destaque na tela, despesa administrativa, certo? Uma despesa aqui administrativa, ok? Beleza. Ativo não circulante. Quem é seu subgrupo? Tá? Realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O realizável a longo prazo é tudo que está lá no circulante, só que aqui vai ser a longo prazo. Então, aquelas contas que estão lá no circulante, vai estar aqui no realizável a longo prazo, só que não é a curto, é a longo. Tá joia? Investimentos são o quê? Aplicações financeiras de longo prazo, ações em outras empresas, tá certo? Obras de arte, são aquelas, né, aqueles registros no qual vai me gerar renda ou valorização. Se eu tiver um terreno, professor, o terreno é imobilizado.
Mas se ele não for para uso, se ele for para valorização, no caso, eu deixar lá ele fechado, porque vai abrir um shopping, e ele vale hoje 100 mil, mas com um shopping próximo, ele vai valer 200. Então, se ele é para valorização, é investimento. Agora, se é um terreno que eu estou usando, aí é imobilizado, ok? Agora, também pode ser que eu alugue aquele terreno. Não é minha atividade principal, mas eu estou tendo uma outra renda. Então, ali é para renda. Então, também entra em investimento. Atenção, tá? Imobilizado é aquilo no qual eu estou usando, que vai me trazer aí benefícios, tá certo? Ok? Então, são aqueles bens tangíveis, né? Como veículo, terreno, mas desde que seja para uso. E, por fim, o intangível, tá? Por fim, o intangível, que são aqueles bens imateriais, né? Como marcas e patentes, linha telefônica, tá? Ok? Programas de computador, são aqueles bens da empresa, tem valor, ok? Só que a gente não pode, né, tocar, os imateriais. Passivo, né, são as obrigações, tempo de curto, exigível, circulante, e exigível a longo prazo, não circulante. Quem são essas obrigações? Né? Que é aqui onde está presente o que, pessoal? O capital de terceiros. Né? Temos aqui fornecedores, as contas a pagar, temos os tributos, né? Porque as obrigações tributárias, né? Tanto a recolher como a pagar, ICMS, PIS, COFINS, tá? Previdência, ok? Temos aqui tributos sobre o lucro, né? Como contribuição social sobre o lucro, imposto de renda, tá? Então, são as obrigações tributárias. Temos obrigações aqui também trabalhistas, tá? Obrigações sociais, então está tudo aqui. Se for de curto prazo, circulante. Se for longo prazo, não circulante. E, por fim, onde está presente o capital próprio da empresa, que é o patrimônio líquido. Aqui está quem? O capital social, reserva de capital, reserva de lucro. Aí é onde está, né? A gente não precisa adentrar nesses detalhes aqui da reserva. Caso vocês, né, tenham curiosidade, cuidem de dar uma estudada para ampliar o conhecimento de vocês. Tá? Mas, por exemplo, o pessoal do contábil vai ver isso com bastante detalhe mais lá na frente em outras disciplinas. Tá? Ah, e vocês já viram, desculpe, vocês já tiveram uma disciplina chamada contabilidade, não foi? Contabilidade aplicada, né? Então, lá em um dos assuntos de contabilidade aplicada, eu acho que até na unidade 4, se falta memória, que eu também trabalho com ela, falando sobre as contas do patrimônio líquido. Ah, então vocês já conhecem, vocês já viram. Tá? Não é isso, Cecília? Pronto. Boa, obrigado. Então, vocês já viram. Então, tá lá, né? É o capital próprio. O que vocês estudaram lá atrás, a gente chama aqui de capital próprio, tá? Ou chamar de passivo não exigível, porque eu não tenho exigibilidade com terceiros, tá? Não tem aí com terceiros. Aí, aqui, o lucro ou prejuízo acumulado, não confundir com líquido, tá? Vai ter momento lá na análise que a gente vai solicitar informações da DR, como, por exemplo, lucro líquido. E vai ter momento lá na análise que a gente vai puxar informações sobre o patrimônio líquido, o lucro acumulado. Cuidado, é danar para o aluno vacilar, não prestar atenção. Eita, na forma tem o lucro, aí acho que é qualquer lucro. Não, tá? Tem umas formas que é lucro acumulado, é do patrimônio líquido, e tem outras formas que pegam o lucro líquido, aí é da DR. Não é a mesma coisa, não, Robson? Não. Aqui é do exercício. Cada exercício, o que é exercício? É o período, é o ano, tá? Tem um valor, tem um resultado. Aqui, o nome já está dizendo, é lucro acumulado, ou prejuízo, né? Acumulado. O que é acumulado? Vai se acumulando a cada período, tá? Vem lá da DR, e aí a gente vai somando ou diminuindo a cada período, tá certo? A cada período, ok? Então, fechamos aqui o patrimônio líquido, né? E aí a estrutura dentro da base do balanço patrimonial. A DR, pessoal, é que tem as contas de resultado. Receita e despesas, tendo a sua confrontação, né? Receita maior do que despesa, eu vou ter lucro. Despesa maior do que receita, lógica, prejuízo. Do exercício. Finalizou o exercício, eu pego esse resultado e lanço numa conta permanente lá no patrimônio líquido chamado lucro acumulado. Então, nós temos aqui as receitas
e as despesas. E também os custos. Atenção aqui na tela, eu vou destacar aqui, ó, tá? Sublinhando aqui, temos os custos operacionais de venda e de serviço. Se for um comércio, CMV, custo da mercadoria vendida. Se for uma indústria, CPV, o custo do produto vendido. E se for uma prestadora de serviço, como, aqui exemplo, o Grupo C Educacional, né? Vai ser o CSP, o custo do serviço prestado. A gente chama de custo operacional de venda, CMV e CPV, ou de serviço, que é o CSP. Tá? Temos aqui a estrutura, tá, da receita bruta, porque bruta e líquida, porque essa bruta eu vou retirar o que não é da empresa, como descontos, abatimentos, tá? Cancelamentos, devoluções, descontos, tá? Abatimentos, ok? Então, retiro essa, né, que não vai ser da empresa, esse momento aí, tá? De ajuste, e temos também os tributos sobre vendas, tá aqui, ó, os tributos sobre vendas, como ICMS, PIS e COFINS. Então, Robson, aqui entre a receita bruta e receita líquida é o momento do ajuste, né? E aqui nós temos, tá? Pessoal, eu estou falando estrutura porque isso vai ser cobrado lá na frente, essas informações, tá? Então, temos aqui cancelamentos, abatimentos, devoluções, tá? Descontos e os tributos sobre venda, tá? Ou sobre o serviço. Sobre venda, ICMS, PIS, tá? COFINS, e sobre o serviço temos aí, no caso, o ISS, né? O Imposto sobre Serviço. Aí pronto, fiz esse ajuste, agora tem a receita líquida, que vai deduzir, né? Essa demonstração também é conhecida como demonstrativo, né? Dedutivo, tá? Aí temos aqui, como eu disse, o custo operacional de venda de serviço explicado, e aqui eu tenho o primeiro lucro bruto, lucro operacional bruto, que é justamente o resultado da receita líquida com esse custo operacional de venda ou de serviço. Aí tem esse primeiro resultado, bruto. Daí vai diminuir das minhas despesas operacionais, né? Despesa de vendas, despesas administrativas gerais e despesas financeiras. Se nenhum gasto for de vendas, se nenhum gasto aí nesse caso de despesa for administrativas gerais e financeira, a gente traz como outras despesas, tá? Ok? Agora, aqui também eu tenho outras receitas que não se encaixam de venda ou receita financeira, tá? Ok? Nessa etapa aqui eu tenho também para somar com o lucro, porque as despesas diminuem do lucro, né? Correto, turma? Tenho aqui as despesas, tá? Que vão diminuir do lucro, e temos a receita que soma. Que receitas são essas? São outras receitas e receitas financeiras. Aqui eu tenho o resultado operacional líquido, para daí eu diminuir, tá? Dos tributos sobre vendas. Desculpa, pessoal, desculpa. Tributos sobre o lucro. Após esse resultado operacional líquido, eu vou diminuir dos tributos sobre o lucro, que é IR, Imposto de Renda, pessoa jurídica, né? E CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Para daí, sim, tá? Eu ter meu lucro, tá? Líquido do exercício ou do período. Essa parte de participações não vem ao caso para a gente agora, tá? No futuro, sim, mas agora não, tá? Então, aqui eu finalizo com o resultado líquido do exercício, resultado líquido do período, ok? Que neste caso pode ser o lucro ou prejuízo. E agora, só para fechar, apresentar o fluxo de caixa, de forma bem rápida. O fluxo de caixa, pessoal, ele tem dentro da sua estrutura as atividades empresariais. As atividades empresariais vocês vão aprender em administração financeira, tá? Mas aqui o que é que eu tenho que entender na demonstração do fluxo de caixa? Ele tem 3 tipos de atividades empresariais na sua estrutura, tá? As 3, né? 3 tipos não, desculpa. As 3 atividades empresariais. Quem são? Operacional, operacionais, ou operação, tanto faz, investimento e, por fim, financiamento.
essa é a estrutura. Você tem a estrutura do fluxo de caixa, eu trago essas 3 atividades dentro da sua estrutura. A operacional é a principal, tá? Que neste caso aqui, eu vou registrar quem aqui? O que está no ativo circulante e parte do passivo circulante. Então, parte do passivo circulante e todo o ativo circulante é minha atividade operacional. Eu retiro de lá para estruturar aqui esse fluxo de caixa, ou estruturar o meu fluxo de caixa, atividades operacionais. Robson, e atividade de investimento? Eu vou extrair informações, tá? De onde? Balanço também. Todo o meu ativo não circulante. Então, Robson, todo ativo circulante, eu vou extrair ali informações e vou levar para onde? Para a atividade de investimento. Agora, é claro, pessoal, eu estou falando da seguinte forma. Se eu fizer um pagamento à vista ou tiver um recebimento à vista, aí é onde eu vou registrar aqui. Exemplo, operação. Ficar bem amarradinho aí para vocês. No ativo circulante, exemplo, aqui, exemplo. Eu tenho um cliente a receber, de curto prazo, eu tenho a receber. No momento que eu recebo, entrou dinheiro no caixa, tá? O cliente pagou, né? Eu recebi, tá? Um recebimento. Então, eu registro onde? Atividade operacional. Saída, Robson, aqui exemplo. O caixa, eu estou pagando o fornecedor. Eu estou pagando, por exemplo, o empregado, salários. Então, no momento que sai dinheiro do caixa, aqui, ó, ativo circulante, sai do caixa, esse pagamento, tá? Saindo dinheiro. Então, registro onde essa despesa de saída de dinheiro à vista? Atividade de operação. Na atividade de investimento, ativo não circulante. Eu comprei um imóvel à vista. Saiu dinheiro do caixa. Eu comprei um imóvel à vista. Imóvel é ativo aqui imobilizado. Eu comprei, ele vai ficar registrado aqui. Está no ativo não circulante. Foi à vista? Foi. Atividade de investimento, pagamento, saída. Tá? Robson, e recebimento? Ativo não circulante. Eu tenho aqui um intangível exemplo. Minha equipe fez um software, né? Fez um programa de computador. Eu vou vender. Então, no momento que eu vendo esse bem intangível, no momento que eu vendo esse bem intangível, está entrando dinheiro no caixa, desde que a venda seja vista, né? Está dinheiro no caixa. Mas só que esse bem é um material, é intangível. Então, eu vou registrar no ativo não circulante. Eu vou registrar onde? Na atividade de investimento. Fechou, turma? E, por fim, atividade de financiamento. O que seria atividade de financiamento? Simples, você já sabe. É o capital de terceiro e capital próprio. E onde é que está o capital de terceiro e capital próprio? No passivo e no patrimônio líquido. Por isso que eu falei, pessoal, o passivo circulante, parte dele é operacional. A outra parte do passivo circulante é financiamento. Robson, e o passivo não circulante? Todo ele é financiamento. Só o circulante, uma parte dele é operacional e a outra parte é financiamento. Todo passivo não circulante é atividade de financiamento, porque é capital de terceiro. E tudo que se movimentar à vista, pagamento e recebimento, lá no patrimônio líquido, tá certo? Entra na atividade de financiamento, porque é capital próprio, tá certo? Capital próprio. Parceiro, eu vou ficar em dívida com você, eu pensava que estava nesse material. Eu tenho aqui na minha máquina, tá? Mas eu vou perder um pouco de tempo para achar, tá? Eu lhe prometo na próxima aula, lhe mostrar logo no início, eu lhe mostro aqui a estrutura, tanto do direto como do indireto, rapidamente. Tá? 5 minutinhos, 7, eu mostro a você. Vou ficar lhe devendo, tá joia? Eu achava que estava aqui, mas não está. Ele era para estar aqui. Aí eu peguei um outro material, porque são várias disciplinas, e essa aqui eu peguei da disciplina de vocês de análise. Aí, não sei por que não está anexado. Então, uma falhinha minha aqui, mas vou ficar lhe devendo para lhe mostrar a estrutura na próxima, tá certo? Ok? Lhe peço desculpa por essa minha falha, tá bom? Sou humilde em reconhecer. Eu tenho aqui, se eu for procurar, eu acho aqui, rapidamente, tá? Se eu for aqui no meu material aqui, né, for buscar aqui,
tá? No meu arquivo, eu vou achar, mas aí eu vou tomar um pouco de tempo. Aí, como a gente tem mais 3 encontros pela frente, aí logo no início da próxima aula, tá? Eu mostro, não vou precisar nem recapitular, que eu estou vendo que vocês entenderam, mas aí eu mostro rapidamente. 5, 7 minutos eu mostro a estrutura dessa, né? Mostrando essa atividade e até recapitulo rapidamente sobre essas atividades, tá bom, meu amigo? Agradeço aí, tamo junto, se Deus quiser. Aí agradeço a sua compreensão aí, tá? Mas é importante você entender aqui, que depois para mostrar a estrutura, você vai pegar lá rapidamente, tá? Tanto direto como indireto. Por isso que o nome é fluxos, demonstração, demonstrativo, ó, no plural aqui, ó, parceiro. Fluxos de caixa, porque nós temos o método direto e indireto, tá? Aí eu mostro os dois modelos para vocês na próxima, tá certo? Ok? Eu que fico agradecido, Cecília, pela sua presença e participação sua e dos demais colegas, tá? E, ó, e me provocando, como foi provocado, porque só dá para mostrar a estrutura e tal, aí eu acho muito massa isso, porque mostra o interesse de vocês. Ah, então, só tem que agradecer a presença e essa participação. E, claro, esse carinho aí, tá? Esse feedback de vocês. Obrigado, obrigado mesmo. Tá, pessoal? Então, fecha aqui o financiamento, tá? Que são, como eu falei aqui, capital terceiro e capital próprio. Então, seria aqui o passivo e o patrimônio líquido. Lembrando que o passivo circulante, parte dele é, tá, atividade de operação e a outra parte do circulante, viu, turma? E a outra é de financiamento, tá? Bom, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês em termos de estrutura das demonstrações contábeis dentro, em relação a essas três principais. Temos aqui, tá, as outras demonstrações como DMPL, demonstrações das mutações do patrimônio líquido. O que é que seria isso aqui? Seria toda a movimentação, tá? Aqui, ó, do patrimônio líquido. Eita, não é aqui não. Toda a movimentação do patrimônio líquido. Ok? Aqui, ó. Toda mutação, movimentação que existe aqui no patrimônio líquido, todas aquelas contas que vocês aprenderam lá atrás em atividade, em contabilidade aplicada, toda aquela movimentação durante um período, ela é registrada aqui, ó, na DMPL. Por isso que é o nome, demonstrações, mutações, movimentações, tá? Do patrimônio líquido. Então, ou na movimentação da conta lucro acumulado, ele vai estar lá. Na conta capital social, reserva de capital, reserva de lucro, tá? Ações e tesouraria. Bom, toda a movimentação é apresentada nesse demonstrativo, tá certo? Ok? Sim, sim, meu amigo, vai estar disponível para vocês também, tá? O material, com certeza. Tá bom? Fique bem tranquilo, vai estar lá para poder dar mais uma força, mesmo eu achando meu material muito humilde, simples, tá certo? Mas, conforme sempre solicitação de vocês, aí é o que eu digo, a gente vê o interesse, a gente vai disponibilizar para poder auxiliar, tá? Aí, caso seja necessário, né? Venha para somar aí os estudos de vocês, tá bom, parceiro? Tranquilidade. Tá, pessoal? Temos uma outra aqui chamada DLPA. DLPA, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, que aqui mostra, né, a movimentação só da conta lucro ou prejuízo acumulado. A DMPL ela é completa. Ela mostra tudo que está no patrimônio líquido, inclusive a conta lucro ou prejuízo acumulado, beleza? Mas se vocês observarem o que eu trouxe aqui no início, ó, a lei não pede a DMPL, pede a DLPA. Então, professor, quer dizer que essas empresas de grande porte, né, médio porte, grande porte, têm que apresentar, no caso, as duas, né? Sim, porque uma a lei pede e a outra quem pede é a norma, a CVM, tá certo? Então, a conta lucro ou prejuízo acumulado, ela apresenta aqui só a movimentação da conta lucro ou prejuízo acumulado, tá certo? Temos também para fechar aqui, balanço vocês já sabem, DRE, a DFC, tá? Temos aqui, não, temos duas, né? A DRA, demonstração do resultado abrangente, tá? São as receitas e despesas que eu tenho em movimentação, por exemplo, em conversão de moeda estrangeira,
tá? O cara chega aqui com euros, a gente transforma em real, né, moeda corrente, tá? E depois a gente vai ver se vai ter algum ganho ou perda, né, posteriormente nessa transformação, como o dólar também, tá certo? Então, onde é que Robson, eu resisto esse ganho ou perda nessa transformação, né, dessa moeda estrangeira? É na DRA, receitas e despesas, né, abrangentes. Também quando a gente mexe com, poxa, questão financeira, sobre empréstimo, não. Questão, bateu branco aqui, pessoal, sobre a questão financeira também, quando a gente trabalha em relacionamento, investimentos, questão, está na norma 38, esqueci o nome. Mas a questão financeira também, se eu vou ter ganho ou perdas, tá? Ganhos ou perdas. Aí eu resisto onde? Tá? Nesse resultado abrangente. Ok? E por fim, para fechar aqui, tá? O nosso ponto aqui, falando sobre demonstrações, a gente tem a DVA, demonstração do valor adicionado. Tá? Aqui, dentro da sua estrutura, ela vai mostrar a riqueza, né? De que forma a empresa, tá certo? Apresentou ali a sua riqueza, né? Ela conseguiu, né? Como ela conseguiu, ela apresenta à sociedade de que forma ela apresenta, né? Ela conseguiu ali, ela conquistou sua riqueza econômica, de que forma ela gerou, tá? E posteriormente ela mostrando, por exemplo, ali 8 milhões foi o que ela, né, gerou durante aquele período, ali, né? Ela gerou ali sua riqueza econômica. Pá. E logo após, na mesma demonstração, né, a DVA, né, vamos dizer, na sua segunda etapa, ela mostra a sua distribuição. Desses 8 milhões, como foi feita a distribuição? Aí uma parte vai para o governo, né, que é a maior parte, através de tributos, né? A outra vai para o pessoal, que são os funcionários, a outra parte da sua riqueza vai para terceiros e, por fim, a outra parte da sua riqueza vai para quem? Os sócios, acionistas. Então, dos 8 milhões, parte vai para o governo, parte vai para os funcionários, parte vai para terceiros e a outra parte para os sócios. Tá? Ok? Então, aqui ela apresenta inicialmente o seu valor, né, seu resultado ali adicionado, tá? Gerado naquele período e, posteriormente, a sua distribuição. Esse relatório ele só é obrigatório, pessoal, para as empresas, tá? De capital aberto. Pequenas empresas, médias empresas não precisam divulgar a DVA. Só as empresas de capital aberto. E ela tem mais uma apresentação mais social. Ok? Pronto, pessoal, dentro. Sim, temos as notas explicativas, que são relatórios complementares. O que quer dizer isso? Tá? O que eu não puder apresentar, né, na estrutura, né, dos meus relatórios, como balanço, DR, fluxo de caixa, o que eu não puder apresentar lá, eu vou apresentar nesse relatório complementar, que são as notas explicativas. Exemplo, no período, eu estou trabalhando com o Pepsi. O controle de estoque é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Vocês vão estudar, viu? Todos vocês, tá? Mais na frente. É o primeiro que entra e o primeiro que sai. É o controle de estoque. Aceito pelas autoridades, pelo fisco, pela auditoria. Aí, no outro ano, eu decido trabalhar agora a média ponderada móvel. A média ponderada móvel, tá? Que também aceita. Só que, vendo na estrutura do balanço, por exemplo, que está lá com estoque no ativo, eu não sei qual foi o método usado. Tá? Mas houve uma mudança e eu tenho que informar isso às autoridades, à auditoria. Aí eu vou informar onde que houve essa mudança? Nas notas explicativas. Né? Eu vou lá relatar nesse relatório complementar que houve essa mudança de critério contábil, saindo de Pepsi e indo para a média. Tá certo, turma? Bom, pessoal, o que nos aguarda? O que nos aguarda é a análise agora das demonstrações, que já vimos que é uma técnica contábil que fechei, tá, pessoal, as demonstrações contábeis, beleza? Dentro do que é necessário. Se em algum momento, né, quando a gente for trabalhar os indicadores, houver a necessidade de trazer um elemento a mais, a gente apresenta. Mas dentro da base, é isso aí que eu tenho para vocês. Tá?
Mas estudem, estudem que vai facilitar muito a vida de vocês nessa disciplina, tá? Com essa técnica contábil, que extrai informações úteis, necessárias de onde? Das demonstrações contábeis. Com qual intuito? Demonstrar, através de relatórios, a situação, tanto econômica como financeira da empresa. Saber como é que está essa saúde dessa empresa. Continua do jeito que está, a gente melhora, tá? A gente, né, faz ali um ajuste para que, né, não venha, né, ocorrer o que está ocorrendo na atualidade. Então, para que eu possa fazer uma interpretação, para que eu possa fazer uma interpretação e chegar a essa conclusão, eu tenho que fazer a leitura. Então, mais uma vez, primeira aula, foi uma, boa parte da aula foi uma apresentação, conhecendo vocês, falando sobre a disciplina, mas principalmente falando primeiro sobre as demonstrações e hoje concluindo, conforme foi prometido e combinado com vocês dentro do nosso planejamento. Tá? Eu sei que alguns de vocês ficam inquietos e é normal, tá? Adentrar logo no conteúdo sobre análise. Ah, eu entendo essa ansiedade, tranquilo. Mas a gente, tanto é que eu vou puxar uma quinta aula para vocês. Tá? Então tá tudo, como diz, tranquilo e dominado aqui. Por enquanto, graças a Deus. Graças a Deus. Então, era preciso mostrar esses relatórios, principalmente o balanço em ADR, tá? Para que a gente saiba fazer esse resumo, desculpa, essa leitura, para depois a interpretação, e aí sim chegar a uma conclusão. Como, por exemplo, chegar, como eu trouxe alguns exemplos na aula passada, chegar aqui a uma análise do índice de liquidez. Veja, tem endividamento, rentabilidade, atividade. E, tá? Quando eu trago, por exemplo, a geral. O que seria a geral? Tá? É eu pegar o meu ativo, todo o meu ativo circulante, e realizável a longo prazo, que é uma parte, vocês já viram agora, do não circulante, tá? E fazer face às minhas dívidas totais. Dívidas totais. Então, vejam que em momento nenhum eu preciso de informações aqui, por exemplo, do PL, que é o capital próprio da empresa. Então, quando eu trabalho, veja, eu não preciso decorar, é entender que a geral é todo o ativo circulante e o ativo não, e só o realizável a longo prazo, que faz parte do não circulante. Então, eu pego meus bens e meus realizáveis. Atenção, eu pego meus bens, aí já explicou também na primeira aula que são bens tangíveis, intangíveis, já explicou. Tá? Porque curto prazo, longo prazo, já está explicado. Aí para poder entender. Alguns de vocês já têm a base, graças a Deus. Outros eu vi na aula passada, eu fiz uma pesquisa, né? E observei que boa parte da turma não tem essa base. Então eu tenho que nivelar todo mundo por igual. Entendeu, turma? Então, entendo muitas vezes a ansiedade de vocês de adentrar já agora, que é já esse conteúdo, já na próxima aula, a gente já parte aqui por isso liquidez, depois aqui tanto de liquidez aqui trazendo as contas do balanço, né? Liquidez e rentabilidade, a gente puxa isso numa aula, depois vem aí só rentabilidade, não, pessoal, desculpa, endividamento, né? Liquidez e endividamento, dentro só das contas patrimoniais. Depois, numa outra aula de. Porque vocês vão ver que agora é rápido. Tanto é que agora, como foi solicitado, mas estava no planejamento trazer algumas questões de concurso, questões de exame de suficiência, questões que são solicitadas lá fora sobre esses índices. Então, a gente explica e coloca. Que tem no material alguns exemplos. Está aqui, ó. Alguns exemplos aqui para vocês. Tá certo? Mas a gente vai trazer para que a gente possa fazer junto e entender. Tá? Então, quando eu trago, por exemplo, na aula passada eu trouxe a seca, eu trouxe a imediata, eu trouxe a corrente, que a gente chama de. Que tem a ver com o fluxo de caixa, né? O indireto, quando eu falo de capital de giro, né? O capital circulante líquido. Né? Falei um pouco isso para vocês no nosso
né? O último encontro, que foi o primeiro, hoje é o nosso segundo. O terceiro já está com o agendamento feito, viu, pessoal, para vocês, ok? Então, depois temos mais 2 aí, conforme prometido. Então, temos tempo tranquilo para a gente trabalhar e mastigar, tá? Então, atenção. Quando eu trago aqui, é entender o ativo circulante, todo ele, eu já sei qual é. Então, tá aqui. Tá. Muitas vezes, Robson, ele não traz, né, na questão o ativo circulante assim, total 50 mil. Não, ele traz as contas. Então, tem que saber quem é que faz parte do circulante e do ativo circulante. Ela somar e jogar aqui. Às vezes a questão, ela é trabalhosa, não é maldosa, é trabalhosa, porque ela tem que ver, ela traz, ela puxa do aluno o conhecimento. Então, e lá no ativo não circulante, só o realizável a longo prazo. Então, pegar esse conteúdo e fazer face às minhas dívidas, saber se esse conteúdo, que é o ativo circulante e o realizável a longo prazo, ele consegue, né, ali honrar, né, ele consegue cobrir as minhas dívidas, ele consegue fazer o pagamento, tá? Que seria das minhas dívidas totais, né? Que aí o que é dívida total? Veja, pessoal, a gente já sabe, dívida total é as minhas obrigações de curto e longo prazo. Então, o passivo circulante e não circulante. Aqui na fórmula, eu poderia botar embaixo, no lugar de passivo circulante, passivo não circulante, como existem alguns autores, eles colocam aqui, sabe o quê? CT. CT. Então, o cara já sabe que o capital de terceiro é o passivo circulante e o passivo não circulante. Vocês sabiam? Às vezes não está assim detalhadozinho, não. Ó. Ele bota aqui embaixo só o tal de CT. O que é CT? Capital de terceiro. Então, opa, eu já sei que é o circulante e não circulante, passivo. A ideia aqui, é claro, é que quanto maior, que aqui eu já adianto, quando eu falo de liquidez, tá? O resultado, quanto maior, melhor. E o que quer dizer isso? Robson, então, a riqueza dessa análise, quando eu falo de liquidez, não é só de liquidez, a análise, né, das demonstrações, no geral, sempre é bom eu verificar exercícios anteriores, né? Claro, para fazer a comparação. A riqueza vai ser, claro, eu tenho como analisar aquele período ímpar, né, aquele momento, tá, através de alguns indicadores, e tenho, como esse, por exemplo, de ver de exercícios anteriores. Eu estou vendo que em 2004 o índice de liquidez, tá, geral foi de 1,8. Observo que em 2005 o índice de liquidez geral foi 1,95. E aí, conclusão desse resultado, foi bom ou ruim? Foi bom, porque a ideia é que quanto maior for esse indicador, não só o geral, viu, pessoal? São os quatro. São os quatro. Geral, corrente, seca e imediato. Então, quando eu falo de liquidez, quanto maior for cada período, o seu resultado, melhor para a empresa, que mostra que realmente esses meus bens e direitos de curto e longo prazo estão conseguindo fazer face às minhas dívidas totais de curto e longo prazo. Estou indo no caminho correto. Deu para entender aí, pessoal? Alguma pergunta? Então, o que é que nos aguarda? Na próxima aula, falar sobre índice de liquidez e endividamento, tá? Na próxima. E também, no caso, talvez eu inicie, tá? Se eu não iniciar aqui, talvez eu inicie falando também da análise vertical e análise horizontal, que aqui também é jogo rápido. Tá? Temos esses três para a próxima aula. Se não der para os três, fica pouca coisa para a nossa quarta, tem quinta aula com os outros demais aí, com rentabilidade, atividade, os outros indicadores. Tá? A análise vertical, aqui com 10, 15 minutos, a gente explica aqui rapidinho. Faz um exercício para mostrar aqui a vocês, extrair informações, tá? E trazer aqui a conclusão, né? Qual é o propósito, né, de trazer, né, essas informações, seja ela horizontal, vertical. Eu trago aqui uma riqueza que, quando eu falo sobre horizontal, eu trago, por exemplo, elementos da DR, vendas, receita. E quando eu vou falar do vertical, aí eu já trago aqui elementos do balanço patrimonial, tá? Ah, Robson, então eu posso fazer análise vertical e horizontal, tanto no balanço como na DR? Sim, tanto um como o outro. Beleza? E aí, pessoal, perguntas? Finalizamos mais um encontro. Agradecer, como sempre, né, a presença de vocês, tá?
E aí, vitoriosos, guerreiros, né? Me aguentar até agora, 9h40 da noite. Como sempre, né? Estouro o horário, trago muito mais que uma aula. Se vocês forem observar o somatório, a gente vai ter só 5 aulas, 6 aulas, que eu sempre passo aqui no horário. Graças a Deus, com o maior gosto aqui com vocês, né? Sempre aqui valorizando a presença e a participação e esse carinho. E aí, turma, alguma pergunta? Finalizar mais um encontro nosso. Cadê vocês? Estão dormindo, é? Oi, 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 pessoal. Ah, ô, achei que estava todo mundo dormindo ou foi embora. Deixou o equipamento ligado e foi-se embora. Ô, que susto. Eu que agradeço, Ângela. Valeu, valeu, valeu todos vocês. Valeu, Antônio, né? Daniela aí, Sofia, tá? Obrigado, pessoal. Ângela, Islane. Valeu, Islane, pelo carinho aí, tá? Até a próxima. Obrigado, obrigado mesmo, turma. A joia. Ana, por enquanto, tá? Eu vou ver se na próxima aula eu consigo trazer. Por enquanto, eu estou fazendo uns ajustes no Instagram, mas aí a gente coloca, tá certo? Na próxima aula. Daqui para a gente terminar, a gente apresenta aí, tá? O endereço aí da rede social, ok? Vou ficar devendo, tá, Ana? Valeu, Cecília. Sem dúvidas. Eita, já vi sempre a aula show, tal, fantástica, foi a primeira vez, viu, Manuel? Obrigado. Mas, como eu costumo dizer, se a aula foi top, excelente, show, como vem muitas vezes, né? Aí, e hoje a novidade foi fantástica, né? Fazia tempo que eu não escutava, né? Fantástica. Mas, pessoal, primeiramente a Deus e a participação de vocês, tá? Se a aula foi legal, foi gostosa, foi graças a Papai do Céu e a vocês. Como eu digo, eu sou o médico adjuvante, só estou vindo aqui para somar, tá? Espero que realmente vocês tenham gostado, mas pelo feedback de alguns de vocês gostaram, graças a Deus, tenho tirado as dúvidas, mas se for alguma dúvida depois, tenta tirar com os tutores, tá? E fico na torcida de ter a presença de vocês no nosso próximo encontro, certo? Nosso próximo encontro aí é que eu estou fazendo de tudo para colocar à noite, viu? Conforme também prometido, né? Eu disse, eu vou tentar de tudo. Então, até agora estou conseguindo, né? Tá? Já 2 encontros e o próximo terceiro, nesse período da noite, que eu sei que boa parte fica melhor para, né, a maioria de vocês, tá certo? Obrigado, turma. Valeu. Uma boa noite, um bom descanso, né? A todos vocês. Bons estudos e até a próxima, viu? Papai do Céu continue abençoando vocês. Saúde e paz. Valeu, obrigado, turma maravilhosa. Já mora no meu coração, hein? Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigadão mesmo.